Graça, paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 16, e lemos do versículo 21 ao versículo 23. Diz assim, Mateus, capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, tomando, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Versículo 23. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Olha só, o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, falando a missão que ele iria cumprir. Ele iria para Jerusalém, e por confrontar o sistema religioso, muitos sacerdotes, principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, iriam ser contra os ensinamentos de Jesus Cristo, e com isso iriam acusar de morte, iriam querer matar ele. E Jesus falou: mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então toda vez que nós estamos batendo de frente com um sistema religioso que é contrário à vontade de Deus, as pessoas vão nos enxergar mal. Elas vão ter uma visão errônea de nós. Porém, elas que estão erradas. Jesus Cristo estava ali para confrontar o sistema religioso que estava indo contra a vontade de Deus. Eles se vestiam de religiosos, eles falavam de coisas religiosas, porém, a doutrina era deles e não de Deus. E Pedro, ouvindo isso, dizendo que Jesus Cristo iria sofrer, iria ser morto, Pedro falou: Não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Jamais, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus Cristo disse: Afasta-te para trás de mim. Algumas versões falam: Afasta-te de mim, Satanás. Aqui na King James fala: Para trás de mim, Satanás. Muitas pessoas estão endemoniadas e não percebem. Muitas pessoas dentro de um sistema religioso estão endemoniadas e não percebem. Quando uma pessoa fala assim: você está endemoniada, a pessoa ela pensa no modo que criaram. Para a pessoa estar endemoniada, as características a pessoa estar com a cabeça baixa, com o olhar olhando de baixo para cima, com aquela voz, com a mão virada para trás, ou assim. Foi criado um estereótipo de pessoa endemoniada. Só que Jesus Cristo mostra que não é bem assim. Para uma pessoa estar endemoniada, basta ela estar contra a vontade de Deus. Assim como foi no Éden, Adão deixou Satanás enganar a Eva. Não é que Adão deixou, a Eva se deixou levar por Satanás e eles foram contra a vontade de Deus. Aqui, Jesus falou: essa é a vontade de Deus, eu vim para isso. Eu vou ser morto por causa do pecado de vocês, por causa da desobediência de vocês, por causa de que vocês estão num sistema religioso criado por homens, umas doutrinas criadas por homens. Toda pessoa que é contra a vontade de Deus, que faz aquilo que desagrada a Deus, ela está endemoniada, sem ela perceber. Ela está com Satanás no coração dela, porque ela está cogitando das coisas que agradam a Satanás,
e não agradam a Deus. Perceba, olha só o que Jesus Cristo fala: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim. Toda vez que a pessoa faz coisas que vão contra a vontade de Deus, isto é uma ofensa para Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o propósito de vir, teve o propósito de vir e se entregar na cruz, entregar o próprio corpo, o próprio sangue, para a remissão dos nossos pecados. Esse era o propósito, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era o propósito da salvação. Esse é o propósito da salvação. Esse é o propósito do Evangelho. Morrer, um inocente morrer, pela culpa de toda a humanidade, para salvar, para reconciliar a humanidade com Deus, a criatura com Deus, a criação de Deus, voltando novamente a ter comunhão com Deus na eternidade. Então, toda vez que uma pessoa vai contra a vontade de Deus, ela está endemoniada. Ela não precisa estar... Não. Ela não precisa estar com esse estereótipo criado para fazer um sensacionalismo. Basta ela ir contra a vontade de Deus. E ela está endemoniada, porque assim como Pedro falou, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Isso não vai acontecer contigo. Pedro só falou, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Jesus Cristo repreendeu falando, Satanás, ele não chamou Pedro, cala tua boca. Pedro, para de falar isso. Ele não falou, Pedro, Simão Pedro, para de falar isso. Não fala isso, Simão Pedro. Não, Jesus Cristo falou, olhou para Pedro e falou, Satanás, para trás de mim, tu és uma ofensa para mim, porque tu não cogita das coisas que são de Deus, mas sim, tu se agrada das coisas que são do homem. Veja bem, Satanás, afasta-te de mim, para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa para mim, porque tu não tem gosto das coisas que são de Deus, mas sim das coisas que são do homem. Então toda vez que a pessoa faz aquilo que é da vontade do homem e não é da vontade de Deus, ela está endemoniada. Ela está com Satanás dentro dela. Não seja contra a vontade de Deus. Seja favorável às coisas que são de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus faz a vontade de Deus. Porque o nome já diz, Espírito Santo de Deus. Ele faz a vontade de agradar a Deus. Que todos nós sejamos guiados pela vontade de Deus. Não seja enganado. Não seja enganado pelas suas próprias vontades. Não deixe Satanás te ludibriar e te enganar. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Por mais que aquilo não te agrade, mas faça a vontade de Deus. Faça aquilo que agrada a Deus. E Pedro, depois em Atos dos Apóstolos, aprendeu isso. Quando ele começou a pregar, os anciãos também, sacerdotes, vieram contra ele e falou, não pregue mais sobre Jesus Cristo. Ele falou, cumpre agradar a Deus e não ao homem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja todos vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Faça a vontade de Deus.